Bom dia. Confesso-vos que isto aqui é um grande desafio, falar assim para uma sala cheia e um grande gosto. E então o desafio que eu vos venho falar hoje é sobre que família é que eu quero para mim. E como vimos no vídeo, de facto, a família é a base daquilo que nós somos. E aquilo que nós vamos vivendo é aquilo que nos vai fazer, na nossa família atual, é aquilo que nos vai permitir construir a nossa família no futuro. Então, antes de mais, acho que temos que pensar um bocadinho sobre as alterações que a família tem, de facto, sofrido nas últimas décadas e com estas novas gerações. Realmente, como falava o orador anterior e muitíssimo bem, temos neste momento uma capacidade de receber a diferença muito maior. E por isso também temos famílias, muito mais famílias diferentes. Se há 2 ou 3 gerações atrás o modelo de família era apenas um modelo tradicional, pai, mãe, filhos, atualmente temos, é verdade, uma taxa de divórcio muito grande e, portanto, temos uma quantidade de famílias em que os filhos vivem só com a mãe, ou vivem só com o pai, ou alternadamente com a mãe e com o pai, ou em famílias reconstituídas, com padrastos, com madrastas, com enteados. Temos também atualmente já o casamento homossexual, temos a possibilidade da produção independente, ou seja, de uma pessoa sozinha ter um filho, e, portanto, tudo isto deu uma panóplia de possibilidades que são realmente muito desafiantes, mas que nos retiraram, se calhar, ou nos dificultaram um bocadinho a questão das referências. Nós pensarmos o que é que eu quero. Há muito mais possibilidades e isto faz com que tenhamos que pensar seriamente sobre com o que é que nos identificamos. Mas também há outras alterações, não só no formato, mas depois no tipo de relação que nós estabelecemos uns com os outros dentro da família. E se antigamente tínhamos uma família mais hierarquizada, não é? Que são aqueles elefantes em que o pai e a mãe vão à frente e os filhos vão lá atrás, em que o melhor bife é para o pai e os filhos ficam com aquilo que sobra, neste momento passamos exatamente para o oposto. O centro da família passaram a ser as crianças e vocês já são adolescentes e jovens em que as vossas famílias, em que os vossos pais vos puseram em primeiro lugar. E o maior investimento da vida deles foram vocês. E por isso é que também se sentiram tão únicos e tão especiais, o que tem algo de maravilhoso, mas também tem alguns riscos, não é? Como o Tiago nos acabou de falar. Depois também temos os pais a andar muito mais lado a lado e temos muito frequentemente pais a dizerem-nos que querem ser os melhores amigos dos filhos. O que eu acho que é interessante, tem alguns riscos, porque melhores amigos nós temos vários. Agora, pessoas que nos indiquem o caminho e que realmente se coloquem num papel diferente do nosso, realmente se calhar só temos os nossos pais. E, portanto, este é um risco que nós corremos, que é não sabermos muito bem como ser adulto quando os nossos pais se comportam de uma forma mais parecida com a nossa. E depois temos pais também muito mais protetores, não é? Antigamente, com 10 anos, muitas crianças iam para a escola sozinhas de autocarro. Hoje em dia isso é quase considerado criminoso, deixar uma criança com 10 anos andar de autocarro ou de metro sozinha. E os filhos ficam até muito mais tarde debaixo da tromba dos pais. E, portanto, muitas vezes isto dificulta o crescimento. E muitas vezes dificulta que vocês se autonomizem, que vocês pensem, que vocês sejam capazes. E, portanto, e muitas vezes eu acho espetacular também o trabalho que os grupos de jovens fazem, que é realmente responsabilizar, obrigar-vos, levar-vos para a vida, desafiar-vos a serem vocês e a terem ideias e não ficarem debaixo das asas e das saias dos pais e das mães. A comunicação na família também passou de muito mais hierarquizada para, com esta ideia de que os pais são melhores amigos, supostamente os pais falam sobretudo com os filhos. Coisa que eu vejo muitas vezes os adolescentes a dizerem: não quero que me perguntem esse tipo de coisas, porque isso eu falo com os meus amigos. Com os meus pais, eu não quero partilhar todas as minhas intimidades. E esse é um lugar diferente. E depois temos pais a dizer assim: mas ele não me conta tudo. E eu digo: pois não, e não é suposto. É suposto que esse lugar seja guardado para outro espaço, que não é necessariamente em casa. É bom poder partilhar, mas é verdade que também é bom uma certa cerimónia e também podemos perceber com quem é que se fala sobre determinado tipo de coisas. Mas, por um lado, temos uma relação mais próxima com a família e, portanto, se pode falar, é um espaço muito mais aberto. Por outro lado, temos a invasão das tecnologias em casa. E, portanto, antigamente tínhamos que ver a televisão, na minha geração, não é? Já sou um bocado mais antiga, não é? Só via inicialmente primeiro 2 e depois 4 canais. E, portanto, quando à noite, como não havia telemóveis, ficávamos na sala e todos partilhávamos o mesmo programa, mesmo que isso não interessasse necessariamente a todos. E isso trazia um espaço em família. E hoje em dia,
com os Netflix da vida, não é? Cada um no seu quarto, cada um no seu tablet ou no seu telemóvel, a ver o seu programa. E, portanto, é verdade que há muitas casas em que, na verdade, são vários elementos que partilham a mesma chave de casa. E as pessoas não falam assim tanto. E há uma expectativa, por um lado, que se fale muito, mas, por outro lado, não há espaço. E isto não é fácil. Então, já acabámos assim um panorama sobre a família, então vamos pensar que família eu quero construir, não é? E vamos começar pela nossa família atual. Porque é com base no modelo daquilo que eu vivo agora que eu vou viver o meu futuro. E, portanto, pensar que agora é assim, mas que daqui a uns anos vai ser completamente diferente, é um erro crasso. Aquilo que eu vou fazendo agora é aquilo que eu vou ser no futuro. O Ronaldo não começou a jogar muito bem e a treinar aos 20 anos. Ele começou quando era pequeno. E nós temos que perceber que a forma como nos disponibilizamos a estar e a ser é aquilo que nós vamos ser um dia no legado que vamos deixar. Então, o que é que eu vos proponho? Eu acho que os adolescentes têm um papel mesmo muito importante na família. E a verdade é que os pais, se alguns de vocês forem filhos mais velhos ou filhos únicos, e mesmo nos segundos ou nos terceiros filhos, ou nos quartos, os pais têm que aprender a ser pais. E estão nessa procura. Até como o modelo mudou, eles agora já não sabem muito bem como é que isto se faz e andam todos. Eu tenho imensos pais que me procuram para saber como comunicar, até onde, a partir de onde é que eu devo deixar. E, portanto, eu acho que os adolescentes têm um papel, vocês todos têm um papel, na ajudar na construção da família com os vossos pais e com os vossos irmãos. E então, o que é ajudar? É conhecer, antes de mais, eu acho que é importante vocês pensarem se vocês conhecem verdadeiramente os vossos pais, as características, a história, o que é que eles viveram, como é que eles chegaram até onde eles estão no dia de hoje. E porque isso também define a forma e as dificuldades que eles têm a relacionar-se com vocês. E então, eu perceber, conhecer-me a mim próprio, conhecer as minhas características, o que é que para mim é importante, perceber o outro e perceber como é que ele está, quem é ele, como é que ele se comporta e perceber como é que eu posso criar pontos de comunicação de forma a que as coisas possam ser mais como eu sonhei e como eu gostaria que fossem. E para isso acontecer, nós temos que criar espaços de comunicação saudável. E por que não ir tomar um café com a mãe ou com o pai, ou com os dois? E por que não ir um dia pedir para jantar só com um dos pais ou almoçar? E se calhar nessa altura tentar dizer qualquer coisa que para mim é importante. Se isto for difícil, por que não tentar escrever uma carta ou até mandar uma mensagem? Tudo isto são possibilidades e é a vossa responsabilidade. Poder ajudar a que a família funcione melhor. Porque a família, e agora vamos falar um bocadinho da vossa família de futuro, porque acho que nos estamos a projetar no futuro, e isso é o que importa esta presente, mas também aquilo que vocês querem construir, tem muitos desafios. E os desafios é que hoje em dia nós temos as mulheres e os homens com papéis praticamente iguais, não é? E portanto, se antigamente era fácil definir o que era o lugar e a obrigação de cada um, hoje em dia, o facto de ser partilhado obriga a que haja muito mais comunicação, muito mais tolerância, muito mais trabalho em equipa. E, portanto, temos uma série de desafios nestas novas famílias. Nas famílias que vocês vão criar, há muitos desafios. E porque muitos de vocês, se calhar, têm famílias que as coisas correm bem e porque é um modelo a seguir, também há muitos de vocês que as coisas, se calhar, não correram bem. E quando não correram bem, nós muitas vezes sabemos o que não queremos, mas não sabemos aquilo que queremos. Como fazer bem. Como é que isto pode correr bem? Eu tenho vários adolescentes no consultório que não têm os pais juntos e que não têm nenhum amigo que os pais estejam casados e que sejam felizes. E, portanto, de repente, quando começam a ter namorados ou começam a ter relações mais sérias, é difícil perceber o que é suposto. O que é tolerável numa vida de namorado ou em casal mais tarde, o que é aceitável. O que é a minha obrigação também ceder, eu também aguentar? O meu pai, que ali está sentado, sempre me disse, mais importante do que escolher um curso é escolher um bom marido ou uma boa mulher para a vida. Porque as profissões, a verdade é que mudam. E como vocês sabem, há muitas pessoas que tiram um curso e que depois levam uma carreira profissional que altera o seu curso ao longo da vida e de acordo com as oportunidades. Um casamento falhado é uma marca para a vida. Reconstitui-se, é possível as pessoas voltarem a ser felizes, não vamos dizer que isto é o extremo, não é nenhum drama. Mas a verdade é que quando há filhos, é uma marca para sempre na vida de várias pessoas. E, portanto, eu acho que vale a pena ser ambiciosos e vale a pena pensar a sério o que é que eu acho que, para mim,
é mesmo importante. E eu, refletindo, acho que é importante pensarmos uma coisa. A construção de uma vida em casal tem imensos momentos destes, assim, de alegria, de coboiada, de diversão, de aventura. Tem imensos momentos de intimidade, de carinho, de proximidade. Oi? Tem momentos de cumplicidade. Tem imensos momentos românticos ao pôr do sol. Mas uma vida em casal não é só isto, não é? E é preciso não ter medo de que não seja só isto. Porque isto é o que aparece nas redes sociais, não é? E as pessoas, quando estão mais frágeis, o que pensam é: bolas, toda a gente se consegue entender, todos vão viajar, foram a restaurantes espetaculares, fizeram programas lindos de morrer, têm uma família, todos sorridentes e com os filhos todos vestidos de igual. Mas às vezes, por trás disto, não é assim. E nunca é só assim. E isso não é um problema. A construção de uma vida em casal é pôr a mão na massa. É cansarmos em conjunto. É dias em que às vezes chegamos ao final esgotados. É como a construção de uma casa. É bonito e ficamos felizes quando a parede está pintada. Mas até a pintarmos, há momentos em que estamos desesperados a pensar: quando é que isto acaba? Achava que isto era muito mais fácil. E de repente aquilo nunca mais acaba. E se alguém já teve experiência com obras, se não tiveram, deviam ter, porque é verdade. Há aquela sensação: está quase, mas ainda não está. Então, há vários ingredientes que eu considero que são importantes. O compromisso, o investimento permanente na relação. As relações não podem ficar em stand-by enquanto uma coisa avança. As relações têm que ser trabalhadas todos os dias. Temos um trabalho em equipa, que já vos falei. E hoje em dia com muito mais desafios, porque o trabalho em equipa implica que quando um está mais cansado, o outro seja capaz de tomar o lugar, implica comunicação, implica solidariedade. O interesse pelo outro nos bons e nos maus momentos, porque a vida não é feita só de selfies, nem de momentos alegres, e portanto quando as pessoas estão a passar por um mau bocado, às vezes é preciso aturar o mau humor. A fidelidade com base do respeito e com base da confiança de que estamos os dois no mesmo barco. A estimulação do outro no meu melhor, no seu melhor, e isto é muito fácil de dizer, mas a verdade é que se eu tiver um amigo que me telefona a perguntar: olha, tenho a oportunidade de ir fazer Erasmus, o que é que tu achas? Eu digo: espetacular. Se for meu namorado a telefonar, eu digo: ui, se ele arranja lá outra. E, portanto, isto muitas vezes implica eu prescindir de mim próprio, não é? E passar por cima dos meus sentimentos para que o outro possa crescer. O respeito, a aceitação do outro e o reconhecimento do sentir do outro, porque o outro não é igual a mim e, portanto, eu tenho que o conhecer. Temos de ser claros e coerentes e para que as mulheres têm que ter muito cuidado, porque nós mulheres somos peritas em perguntar: está tudo bem? E nós: claro, não se está mesmo a ver. E os homens, porque é verdade que em termos cerebrais somos diferentes, tendencialmente tendem a ouvir mais a mensagem oral do que ler a mensagem física. Portanto, sermos claros e coerentes é um desafio e não estar à espera que o outro entenda aquilo que claramente eu queria dizer, mas que eu disse exatamente o contrário. Contenção na crítica interpessoal e das famílias, porque, de facto, quando nós criticamos, devemos tentar ser sempre construtivos e temos que ter muito cuidado quando falamos da família dos outros. Porque eu posso falar mal da minha família, mas ele não pode. É uma regra básica. Intimidade. E a intimidade não é a mesma coisa para homens e para mulheres. As mulheres, a intimidade é uma boa conversa durante horas sobre temas profundos. A intimidade para um homem é ir jantar a um bom restaurante ou ter momentos mais físicos na vida. Portanto, a intimidade é diferente e é preciso cuidá-la. Privilegiar o tempo em casal e em família. E hoje em dia, em que as carreiras profissionais assumem papéis tão importantes, é importante percebermos qual é que é o tempo que guardamos para a família. E que esse tempo não seja ao fim do dia para simplesmente estarmos cansados de pijama ao lado do outro. Temos que ter energia e temos que ter disponibilidade. Então, uma relação duradoura, isto é a base de tudo. Pressupõe momentos de afastamento e momentos de proximidade. Momentos de muita alegria e também momentos em que as coisas não correm tão bem. E permanecer é o grande desafio. Esta é a família que eu estou a construir. E às vezes já deu voltas. E às vezes as coisas correm bem. Este é o dia da fotografia em que estamos todos de pandã. Mas há outros dias em que as coisas não correm assim tão bem, em que parece tudo um bocadinho mais caótico. E a vocês eu desafio-vos a pensar que família é que vocês querem construir. E sejam ambiciosos
e tenham a coragem de pensar claramente o que é para vocês fundamental. E não fiquem por menos. Porque a vida é um grande desafio e correr bem não é fácil. E, portanto, se nós formos menos ambiciosos com aquilo que nós queremos para a nossa família, provavelmente também não vamos conseguir ser felizes. Mas também não ponham unicórnios, porque eles não existem. Está bem? Obrigada.